Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Saindo do ensino médio ou terminando a faculdade, a alta taxa de desemprego entre jovens comprova as dificuldades de entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, 5.200.000 jovens de 14 a 24 anos estão desempregados no Brasil. Pensando nesse mercado desafiador, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançou recentemente em São Paulo o Laboratório de Inclusão Produtiva das Juventudes. O objetivo é apoiar e incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Quais as dificuldades na busca do primeiro emprego? Como os jovens são vistos no mercado de trabalho? E como se destacar em um processo seletivo? 15 Minutos de hoje discute as oportunidades e os desafios no mundo do trabalho com um economista especializado em empregabilidade, Rogério Bragueroli. Seja bem-vindo, Rogério. É um prazer estar com vocês, Luiz. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Guilherme, esse projeto, além de tantos outros já existentes, busca aumentar a empregabilidade dos jovens? Olá, Fara, obrigado pelo convite. Oi, professor Rogério. Exatamente, Fara, garantir o acesso de jovens ao mundo do trabalho. A ideia é que as ações desenvolvidas no novo projeto incentivem as políticas públicas e fomentem uma agenda nacional de inclusão e oportunidades. Professor Rogério, ao finalizar o ensino médio ou a graduação, o jovem finaliza um ciclo importante em sua vida. Mas agora chega o momento de iniciar um outro. É preciso procurar o primeiro emprego e ingressar no mercado de trabalho. Por que é tão difícil para algumas pessoas conseguir o primeiro emprego? Na verdade, é difícil para todo mundo. O primeiro emprego é um desafio, foi um desafio para todos nós e continua sendo um desafio. Mas para algumas pessoas é um pouco mais difícil, principalmente por causa do preparo educacional. Então, quanto mais a pessoa está preparada, quanto maior for o background educacional da pessoa, melhor, mais chances ela vai ter para arrumar um emprego. Esse é o principal grande motivo. Mas existem também outros motivos relacionados ao primeiro emprego. Eu posso citar o seguinte, o medo. As pessoas geralmente têm medo por quê? Porque não se sentem preparadas para o primeiro emprego. E esse é um medo que não deveria existir, teoricamente, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo vai passar pelo primeiro emprego. Não ter experiência já faz parte do jogo e o empregador sabe disso. O empregador que está te dando esse primeiro emprego, ele sabe que você não é uma pessoa capaz e experiente. Então, a primeira coisa é, quanto mais estudo você tiver, melhor, e você fugir desse medo, você se expor e entrar na disputa com toda a tua condição e com a condição que você tem hoje. Professor Rogério, entre os 207 milhões de habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos e desses, 5.200.000 estão desempregados. Agora, esse cenário aumenta a competitividade? Aumenta sim. Na verdade, o desemprego entre os jovens não é só um problema do Brasil, é um problema da Europa, é um problema dos Estados Unidos. Aumenta sim a competitividade. Agora, quando você está no primeiro emprego, como eu falei anteriormente, você não tem experiência, mas existem alguns comportamentos que podem te diferenciar e te colocar numa situação mais privilegiada para você conseguir seu primeiro emprego. E isso não depende também do quanto você é escolarizado ou não. Eu vou te dar um exemplo simples, que principalmente para os jovens faz uma extrema importância. A disposição. O empregador tem que perceber que você é uma pessoa disposta a trabalhar, que você está motivada, que você está comprometida com esse trabalho. Isso faz toda a diferença. Eu trabalhei com capital humano muito tempo na minha vida e eu vi algumas vezes alguns jovens sem essa disposição. Então eu acredito que a disposição é um elemento fundamental para que você consiga o seu primeiro emprego. Existem outros aspectos que também fazem uma grande diferença. Eu também falei em exposição. Quanto mais você aumentar a sua malha de relacionamento, maior probabilidade vai ser de você arrumar um novo emprego. Você não tem que ter vergonha de dizer que está desempregado ou que você está procurando emprego. Isso não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário. Você tem que mostrar para as pessoas, se expor para as pessoas. Olha, eu estou disposto a trabalhar, eu quero trabalhar, eu tenho uma determinada característica, por favor me ajude. Quanto mais gente souber disso, quanto mais currículos você enviar,
Quanto mais você procurar emprego nas agências de emprego, melhor. Existe uma outra situação, e uma situação que é uma oportunidade agora. A oportunidade dos bicos de final de ano. Muitas opções de trabalho temporárias agora no final do ano. Essa é uma grande oportunidade para o primeiro emprego. Então, as pessoas têm que ir atrás disso. Existem uma série de empresas, principalmente no setor de serviços, no setor de lojas, que abrem oportunidades temporárias até o final do ano. Começa agora, está na hora de começar a procurar isso. Professor, disponibilidade e flexibilidade de um candidato a uma vaga faz toda a diferença? Como é isso? Quanto mais flexível você for, maior as suas chances de achar um emprego. E eu vou dar alguns exemplos de flexibilidade. Flexibilidade de horário. Eu estou disposto a trabalhar num horário não convencional. Eu estou disposto a trabalhar nos finais de semana. Suas probabilidades vão aumentar. Também isso está ligado à primeira coisa que eu falei, à disposição. Flexibilidade de função. Eu sou um estudante de direito e quero procurar uma posição de estagiário. Eu não tenho essa posição de estagiário, mas eu posso tentar uma posição de jovem aprendiz. Não tem nenhum problema. Todo emprego é importante, todo emprego vai te dar uma experiência muito grande. Então você vai para a posição de aprendiz. Eu quero trabalhar no supermercado, mas eu quero ser caixa. Mas só tem uma posição de empacotador. Vai para a posição de empacotador e depois você busca a posição de caixa. Então, a flexibilidade também pode ajudar. Uma outra coisa que pode ajudar muito, a comunicação. Não precisa ser uma comunicação rebuscada, uma comunicação objetiva, simples, falada e escrita. Se você tiver boa comunicação, e para isso você pode treinar, quanto melhor for a tua comunicação, maior vai ser a tua probabilidade de você achar esse primeiro emprego. Então você vê quanta coisa fora daquela competência educacional existe em cima de comportamentos como flexibilidade, disposição, comunicação, vontade de aprender. Existe uma série de coisas que você pode mostrar para o teu empregador e chamar a atenção do teu empregador e conseguir esse emprego. Agora, a médio e longo prazo, seria fundamental que o governo fizesse mais investimentos em políticas públicas voltadas para a inclusão desses jovens em ocupações profissionais. Afinal, essa ociosidade aumenta ainda mais o distanciamento do mercado? Toda ajuda que vem de qualquer área é bem-vinda, e essa ajuda do governo é fundamental. Por quê? Porque você evita de montar essa população nem, que são os jovens que nem trabalham e nem estudam. Isto é muito ruim para o âmbito da economia, porque você não gera valor, você desmotiva as pessoas, você incentiva até as pessoas irem para um caminho não tão adequado. Então, todo esse trabalho do governo é de fundamental importância para ajudar e alavancar esses profissionais, esses jovens que querem entrar no mercado de trabalho. No Brasil, o ensino superior ainda é acessível para poucos. Para a gente ter uma ideia, apenas 1/5 dos jovens de 18 a 24 anos estão cursando faculdade. Professor, os nossos jovens precisam de melhores condições de inclusão no mundo da educação. E por que isso reflete na empregabilidade de forma com que eles possam continuar se desenvolvendo? Eu concordo, mas eu enfatizo uma coisa. É verdade, a gente tem pouca gente hoje no ensino superior, mas o importante é você ter um ensino médio muito bem feito. Então, você procurar cursos de boa qualidade, procurar cursos profissionalizantes, mesmo depois de ter esse ensino médio completo, existem uma série de instituições que têm esses cursos profissionalizantes que podem ajudar muito ao jovem conseguir esse primeiro emprego. Diferencia o jovem que se prepara, por exemplo, em informática, que se prepara no mundo digital, que se prepara no mundo da moda, com esses cursos profissionalizantes, em relação ao profissional que não tem nada. Então, além da faculdade, um curso médio bem feito, ele é essencial, ele é fundamental, e os cursos profissionalizantes podem complementar esse currículo desse jovem profissional. Professor, muitos jovens seguem estudando, mas precisam de um trabalho para manter os estudos. Essa dificuldade de conseguir um primeiro emprego coloca em risco de que a nossa juventude tenha uma possibilidade de futuro. Quais são os reflexos disso? Os reflexos disso são terríveis, né? Porque você começa a estudar, você tem um anseio de se formar, de conseguir uma posição importante socialmente, economicamente, e depois você, de repente,
fica sem nenhuma estrutura e você não tem condição nem de terminar o curso que você começou. Infelizmente, o índice de inadimplência de alunos nas faculdades, hoje nas faculdades particulares, ele vem aumentando cada vez mais, e é um grande problema que o governo precisa pensar em alguma maneira de estender o crédito educativo, de ajudar em alguma coisa a mais do que já vem fazendo em termos de crédito educativo e, ao mesmo tempo, montar programas de empregabilidade para esse grupo que está entrando hoje na faculdade e precisa de um trabalho para se sustentar. Por outro lado, a vontade de trabalhar parece não ser suficiente. Muitos jovens têm cursos técnicos, graduação em andamento, menções a trabalhos voluntários, mas o mercado de trabalho ainda prioriza pessoas com experiências. O que é preciso para equalizar essa questão? Então, é claro que o mercado de trabalho busca gente com experiência, mas se você tiver essas características que eu mencionei no início da nossa conversa, de disposição, de ser uma pessoa engajada, motivada, que tem um propósito, se você tiver flexibilidade, se você for uma pessoa que se comunica bem, se você for uma pessoa que, vamos dizer assim, no jargão comum é pau para toda obra, você já tem muitas características que às vezes podem até suplantar a experiência de um profissional. De novo, a gente vê muito jovem que desiste muito fácil. Você não pode desistir. Você está começando uma jornada, essa jornada, ela, apesar de difícil, a gente pode ver o copo mais cheio, né, e transformar o limão em uma limonada. Ela é uma jornada prazerosa, porque isso vai ficar na mente de todo mundo. A gente sabe, nós que já passamos por isso, a gente sabe o quão importante foi o primeiro emprego para a gente e quanto ele foi bacana para a nossa formação. Então, eu acho que o jovem ele precisa não pensar na sua falta de experiência, ele não tem que ter medo da sua falta de experiência, ele tem que ter vontade, disponibilidade, disposição e flexibilidade para trabalhar. Isso é que vai fazer a diferença e vai despertar a atenção do empregador. Professor Rogério, as profissões que não exigem experiência são excelentes formas de ingressar no mercado de trabalho. Quais são as áreas mais comuns que contratam profissionais sem experiência ou recém-formados? Olha, eu acredito que hoje a área de serviço básico, né, a área do comércio, ela, como eu falei, agora com esses serviços temporários de final do ano, é uma boa oportunidade para você ingressar no mercado, para você transformar esse trabalho temporário, dependendo da sua performance, num trabalho definitivo, para você começar a aprender. Então, eu acho que existem várias áreas. A área de operação, a área de logística, a área de entregas, que é a área de supply chain, a cadeia de fornecimento. Eu acho que tem muita oportunidade nessa área. A área de serviços, a área de atendimento, a área de call center, porque você não precisa também ter tanto conhecimento, você tem um treinamento básico e você já pode entrar jogando e começar jogando logo no início da carreira. Enfim, existem várias áreas simples que você pode começar o seu trabalho. Então, voltando, na logística, na indústria básica, na área de call center, na área de serviços, na área de atendimento de lojas, existem várias oportunidades que podem te dar a opção do primeiro emprego. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do economista especializado em empregabilidade, professor Rogério Bragueroli. Obrigado, professor. Obrigado, e eu queria deixar uma mensagem, né, que é importante. Não tenha medo de se expor, não tenha medo do primeiro emprego. O primeiro emprego é uma coisa que a gente nunca esquece. Então, entra de cabeça, entra com coragem e depois você vai ter boas lembranças desse primeiro emprego. Bota para quebrar, faz o teu currículo simples, coloque seus dados pessoais, os seus comportamentos genuínos, o que eu mencionei, que você vai ter sucesso. É uma questão de vontade e de disposição. Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Fara, eu que agradeço mais uma vez o convite. Professor Rogério, obrigado por todas as explicações. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, Fara. Até mais.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Rosso e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!